Bom, nessa apresentação nós vamos ver um pouco sobre Buffer Overflow, é uma introdução. Me chamo Jarel Filho, faço parte do projeto de extensão RSI desde 2017, então desde lá venho estudando e trabalhando segurança da informação. Então vamos começar. O que a gente vai ver nessa apresentação? A gente vai ver por cima o que é Buffer Overflow, as consequências dessa falha, então, que ela pode causar em aplicações e sistemas, indícios para a existência da falha, então, que pontos a gente pode perceber que pode existir uma falha de buffer overflow e por quê. Como prevenir buffer overflow, então, vou citar algumas proteções, vou explicar bem por cima algumas proteções e algumas boas práticas. E, por fim, na apresentação, nós vamos fazer uma prática. A gente vai explorar uma máquina do site VanHub, que se chama BrainPen 1. Então, o ponto focal dela é Buffer Overflow. Então, a gente vai ver um pouco dessa máquina, um pouco sobre injeção de código. A gente vai ver um pouco sobre Buffer Overflow, escalação de privilégios, no caso, Buffer Overflow na prática, escalação de privilégios, análise de páginas web, enumeração e fuzzing de aplicações. Basicamente, o processo para atacar uma máquina e utilizar assim, de uma falha de buffer overflow para conseguir acesso dela. Bom, o que é buffer overflow? Ele pode ser descrito como uma falha que acontece quando você tenta escrever dados a um buffer, tenta escrever dados a uma variável, e só que essa quantidade de dados que você tenta escrever é maior do que o limite que foi definido para aquele buffer, para aquela variável. Então, a partir disso, esses dados excedentes que foram escritos, eles vão para posições de memórias posteriores. Então, acontece esse extravasamento de dados, ultrapassa o limite do buffer atual, e a partir disso ele pode comprometer outros buffers, comprometer estruturas internas do processo, da aplicação em si, e disso pode causar diversas consequências, como a negação de serviço em aplicação. Então, a aplicação pode parar de funcionar, o que normalmente acontece, porque você altera o fluxo padrão dela, ela está esperando determinada ação, e por conta dessa sobrescrita de dados, acontece outra, e também pode acontecer a leitura e escrita de informações. Então, se você está acessando outras posições de memórias que não eram definidas para a aplicação em si, você consegue realizar isso, e também você consegue realizar execução arbitrária de código, como se você conseguir acessar uma posição de memória que não está definida, você pode escrever um código lá, você pode injetar um código e fazer com que a aplicação leia aquele código e execute aquele código para você. Então, a partir da falha de buffer overflow, você pode fazer essas coisas, pode acontecer essas coisas. Então, uma maneira de realizar essa última situação que eu escrevi, que é a execução arbitrária de código, é você conseguindo acesso ao registrador IP ou RP, que eu vou explicar um pouco mais lá na frente, que ele é o registrador de instrução, é o ponteiro para a próxima instrução do processador. Então, é ele que vai dizer qual é a próxima ação que o programa vai tomar. Então, a partir do momento que você consegue acessar esse registrador, você pode injetar um código na memória e dizer para o programa acessar, através do IP, o endereço de memória que aquele seu programa está, e ele vai conseguir executar aquele programa para você. Então, aqui algumas informações pertinentes. Instruções dadas de um programa encontram-se continuamente na memória. Isso pode ser visto quando você tenta executar, quando você tenta enviar dados para uma variável e ele pode acessar as posições posteriores da memória. Então, esses dados vão ser descritos de forma contínua na memória. E, ao final de todas as instruções, existe um endereço de retorno. Um programa ele vai possuir uma sequência determinada de passos, e toda vida que, por exemplo,
um método é terminado, ele chama a instrução de retorno desse método para continuar no próximo método. Então, se você compromete um método, você pode, na parte lá de injeção de código, setar uma posição de memória para continuar o seu código, e na instrução de retorno, quando acabar a primeira instrução, ele vai para a próxima posição de memória, que é a posição de memória que está o seu programa. E só que se você acessar essa posição de memória, essa instrução de retorno, e sobrescrever ela de modo que não seja uma continuação para o programa atual, ele pode tentar ler um endereço de memória inválido, então um endereço de memória para continuar o programa que não existe, e daí ele pode causar uma falha de segmentação ao tentar ler essa posição de memória. Aqui é um exemplo. Então, aqui nós temos duas variáveis, a variável buffer e a variável over. Então, nessa variável buffer eu tenho um valor nulo, então o valor em hexa dela, eu tenho 4 bytes aqui, é 0000, e a over tem um valor 647, e em hexadecimal o valor dela é 0287. Então elas estão de forma contínua na memória. Então, essa variável aqui tem 4 bytes. Se eu tentar escrever 5 bytes nela, que no caso seria aqui o valor QWERT, que seria um T, como essa variável só tem 4 bytes, quando eu for tentar escrever essa palavra de 5 bytes, ele vai escrever as 4 primeiras e a quinta vai ultrapassar o limite desse buffer, dessa variável. Então, o T vai vir aqui para o começo da próxima variável e vai sobrescrever o valor existente na primeira variável. E esse 00 aqui é o final dessa palavra. Então, tem essa palavra de 4 bytes e o 00 é para determinar o final da palavra, que é QWERT. Então, você vai sobrescrever o começo desse buffer, o primeiro byte desse buffer, esse outro buffer over aqui, e daí o valor dessa variável vai ser alterado. Que vai ser 7400 em hexadecimal, ficaria 116. Então esse é um exemplo bem simples de buffer overflow, em que você tem duas variáveis contínuas na memória, escreve em uma, ultrapassa os limites dela e ele acessa outra variável, alterando assim o seu valor. Como a gente já viu nos slides anteriores, eu falei bem por cima sobre o que é buffer overflow. Então aqui eu elenquei alguns tópicos que são indícios para a existência de falhas, especificamente a de buffer overflow. Então, o primeiro tópico aqui é a não definição de limites para o input do usuário. Como essa falha ela utiliza de um extravasamento de dados em variáveis, em buffers, em estruturas na memória, quando você não define um limite para o input do usuário, ele pode, assim, passar mais dados do que o determinado para aquela variável, e assim pode acarretar no sistema não trabalhar da maneira que ele deveria trabalhar. Outro ponto é que linguagens compiladas como C e C++, ela tem essa maior incidência de buffer overflow. Então, não só pela não checagem de limites em escrever em buffer, mas também por te dar uma maior liberdade de errar, te dar uma liberdade de trabalhar com bytes, de trabalhar passando dados de uma variável para outra, aumentando o tamanho de uma variável, aceitando maior tamanho. Então, por causa disso, nessas instruções e funções que você tem na linguagem, por causa disso existe uma maior tendência de incidência buffer overflow, diferente de linguagens interpretadas que não te dão tanta liberdade e algumas checam limites de variáveis quando você tenta escrever nelas. Outro ponto é o não uso de proteções, que eu vou explicar um pouco bem por cima dessas três que eu elenquei aqui no próximo slide, que vai ser o slide de como prevenir
Então, não usar essas proteções é, pode comprometer a segurança do código, assim como outras, né? Então, por fim, o resumo das outras três e para tantas outras falhas é um código seguro escrito pelo programador. Então, caso o programador não trabalhe de maneira correta com as funções, digamos assim, por exemplo, em C, se você dar uma liberdade maior para o usuário, no caso, trabalhar no seu programa, então, assim, pode ser que faça existir uma falha dessa. Então, como foi visto nos slides anteriores, bem por cima sobre o que é Buffer Overflow, como é que essa falha se comporta, o que ela causa, e foi elencado também alguns tópicos que são indícios para que exista uma falha dessa em uma aplicação. Como é que a gente pode prevenir que exista essa falha na nossa aplicação, no nosso sistema? O primeiro tópico aqui fala sobre as linguagens interpretadas, então, pelo fato delas checarem no limite, como foi dito anteriormente, em diferença com algumas linguagens como C e C++, que não tem esse limite, essa checagem de limite, além de dar menos liberdade ao usuário, ao desenvolvedor, para trabalhar diretamente com dados na memória, com bytes, com essas estruturas e funções mais internas. Então, o fato de você trabalhar com linguagens interpretadas pode ser que seja mais difícil de abrir uma brecha para uma vulnerabilidade dessas. A utilização de proteções internas. Então, essas proteções na fase de desenvolvimento podem fazer com que reduza a incidência de buffer overflow. Então, como Stack Canaries, que é uma proteção que ela verifica a pilha de execução. Então, seu programa tem uma sequência determinada de operações e ela sempre vai estar trabalhando na pilha de execução do processador, no sistema. Então, a cada chamada de função, os endereços de memória vão estar passando pela pilha, e essa proteção ela faz com que você proteja a pilha caso ela seja sobrescrita. Então, ela vai fazer com que, caso essa pilha seja sobrescrita, ela torne um erro e não deixe que continue o programa. Então, isso pode ser uma proteção para o seu programa. Mas ainda é possível, sim, bypassar essa proteção. Então, ela normalmente é usada em conjunto com outras. O NXDEP é uma proteção que ela define estruturas, então ela define posições da memória que não são executáveis. Então, ela faz com que você não consiga, por exemplo, injetar um código na memória para que ele seja executado depois, já que ele define essas posições de memória como não executáveis. Então, ela também pode ser utilizada em conjunto com outras para deixar assim o código mais protegido. E, por último, essa ASLR, que ela as posições de memórias do seu programa, por exemplo, o seu programa na memória em si, ele contém vários endereços de memória. Então, ele randomiza o espaço de memória do seu programa. Então, se seu programa está lá de forma contínua, agora ele não está mais, isso evita com que você consiga acessar posições de memórias que você não deveria, que você utilize posições de memória para executar códigos. Então, se você utilizar em conjunto algumas dessas proteções, é possível sim reduzir bastante a incidência da falha de buffer overflow. Então, também entra nesse tópico, próximo tópico de escrita de código seguro, então utilização de proteções internas, mas isso daqui é mais especificamente você pensar na fase de desenvolvimento, não só em variáveis locais, mas também nas estruturas que estão trabalhando, nas estruturas que seu código está utilizando e como é que ela vai funcionar.
E, por último, boa práticas é a checagem de limites e a imposição para input do usuário. Como foi dito no slide anterior, você fazer testes da sua aplicação, deixar o usuário, deixar com que o usuário utilize o mínimo, na verdade, o mínimo necessário, não abrir as portas para o usuário utilizar a sua aplicação. Então, isso é uma boa prática para prevenir a existência dessa falha.